quais são as dicas para que você possa controlar um pouco mais esse excesso de inventário, né? Então, excesso de inventário, aquela quantidade de peças para todo lado, dão todos esses problemas que a gente acabou de mencionar. No caso mais propriamente de uma linha de produção, você tem sempre que estar movimentando uma peça de um lugar para outro, você tem que ter recipientes, você tem que ter caçambas, você tem que ter caixas para armazenar, você tem que tomar muito cuidado para que o produto que você está manuseando não tenha algum problema em relação à oxidação, se é um produto perecível, protegê-lo contra intempéries, né? Ter realmente um local para você armazenar. Você não pode deixar muitas vezes por muito tempo aquele produto no processo produtivo. Então, assim, você acaba tendo muito mais atenção gerencial do que você deveria quando você tem uma quantidade grande de WIP no processo. Então, qual que é a dica número 1, pessoal? A dica número 1 é sempre você sincronizar o que está entrando no processo com a sua saída, né? Nós fizemos um episódio específico que fala sobre esse tipo de conceito, muito explorado na teoria das restrições, que é o episódio 26. Então eu recomendo você a dar uma olhada nesse episódio, no conteúdo principal, que tem uma série de dicas. Mas a primeira solução para que você não se perca nessa quantidade enorme de inventário, né, de work in process, é você realmente sincronizar o que entra conforme a sua saída, né? É como se fosse uma caixa d'água. Aqui está o fluxo de água através dos tubos, né? Que a alimentação é por gravidade. Perceba bem o seguinte, pessoal, como se fosse realmente um fluxo de água pelos tubos. E perceba-se que aqui na seção E eu tenho uma coisa que chama-se RRC, que é um recurso de restrição de capacidade, ou seja, é o meu gargalo. Então, o fluxo desta linha, né, analogicamente com o processo produtivo, ele é dado por essa restrição. Então perceba bem que depois dessa restrição eu tenho um fluxo contínuo saindo na ponta da língua, na linha. Mas perceba que antes da operação restrição eu tenho uma grande quantidade de estoque ou de WIP, de Work in Process. Então eu preciso, para equilibrar o que está saindo, ter um sincronismo com o que está entrando. Então eu só vou puxar a matéria-prima no início do meu processo em relação ao que está passando no gargalo. Então, se um determinado dia você produziu 50 ordens, no outro dia você vai abrir 50 ordens. Se num determinado dia você produziu 30 ordens, passando pelo gargalo, passando pela restrição do seu processo, você vai abrir 30 ordens e assim por diante. Então você sincroniza a entrada de matéria-prima ou de ordens de fabricação em função da sua saída que passa pela área restrição, pela operação restrição que nós estamos mostrando aqui a você. Então essa é a dica número 1.